Boa noite, queridos, a paz do Senhor para todos. Esse que vos fala, pastor Josenilton, e eu gostaria de deixar uma palavra da parte de Deus para a sua vida. É aproximadamente 12 horas e alguns minutos, 12h15, 12h17. A palavra que eu quero deixar para a edificação de todos aqueles que vão ouvir esse áudio e ver esse vídeo, está no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, e o versículo de número 19, que vai dizer assim: se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Paulo está se levantando aqui em defesa da fé cristã, porque a fé cristã nesta época estava sendo bombardeada. Alguns irmãos tinham se introduzido na igreja de Coríntios e estava tentando anular a verdadeira doutrina da ressurreição e dizendo que Cristo não havia ressuscitado. Surgiu muitas especulações, surgiu muita coisa nesta época, pessoas dizendo até que o Senhor, aqueles que viram o Senhor dizendo que ele estava ressuscitado, viram apenas espíritos, mas nós temos testemunhas fortes na palavra de Deus e também histórias seculares de que de fato houve este fato histórico de que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Eusébio de Cesareia vai falar a respeito disso e também Flávio Joséfo, que era um historiador judeu, ele vai comentar a respeito da pessoa do Senhor Jesus e de tudo que aconteceu nos seus dias. Pois bem, Paulo ele combate de frente com esses irmãos que estavam negando a ressurreição de Cristo. Eles se diziam cristãos, mas a esperança deles estava somente no que Deus, no que Jesus podia fazer por eles aqui, enquanto eles estavam vivos. Então Paulo sai em defesa ao Evangelho e vai proclamar isso aqui. Ele vai dizer: se esperamos em Cristo somente nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Pois a esperança de todo cristão, quando uma pessoa aceita Jesus, ele não pode carregar a motivação errada. Algumas pessoas aceitam a Jesus porque querem mudar de vida, porque querem saúde, porque querem um carro, porque querem um emprego, porque querem alguma coisa material. Isso são as demais coisas que Jesus fala no livro de Mateus: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Essas são as demais coisas. Porém, o que tem que motivar a sua fé, a verdadeira motivação de servir a Deus, é saber que o Senhor preparou para nós a vida eterna. E essa vida eterna só vem por meio do Senhor Jesus. E essa vida eterna tem tudo a ver com a ressurreição de Cristo. A morte sem a ressurreição não tem valor algum. Você pregar a morte de Cristo e não pregar a sua ressurreição não terá valor algum, porque a ressurreição é a esperança de todos aqueles que servem a Deus. Porque a palavra de Deus vai dizer que os mortos em Cristo ressuscitarão para a vida eterna. A Bíblia diz que Jesus, por várias vezes, ele vai citar acerca da ressurreição, falando que todos aqueles que servem a ele, no último dia, ele ressuscitará. No livro de Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, o versículo 13 e o 14 vai dizer: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeça como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Veja que coisa interessante.
todos aqueles que dormem em Cristo. A palavra dormir aqui é porque é assim que Deus enxerga a morte. Que aqueles que estão aparentemente para os homens mortos, Deus enxerga como se estivessem dormindo. Tanto assim que quando Jesus chega na casa de Jairo e a menina estava morta, muitos choravam ali, o Senhor vai dizer: a menina não está morta, a menina dorme. Quando ele vai se referir também a Lázaro, seu amigo, ele vai dizer: Lázaro dorme e eu vou despertá-lo. Por muitos discípulos insistir, ele usa uma expressão popular: Lázaro está morto. Então, o Senhor, quando ele olha para a morte, ele olha como um sono. Por isso a expressão dormir. E o que acontece aqui? Se dorme uma hora, o momento vai despertar do sono, certo? Então a Bíblia vai dizer que o Senhor, ele vai ressuscitar o seu povo no último dia, no dia determinado. Alguns dizem, e a palavra de Deus afirma isso, que no dia do arrebatamento, nós que estivermos vivos, não precederemos aqueles que estão mortos. Por quê? Porque os mortos ressuscitarão primeiro e juntamente com aqueles que estiverem vivos, seremos arrebatados para se encontrar com o Senhor nas nuvens, ok? Então eu quero trazer para você, meu amigo, minha amiga, que serve a Deus, e você que ainda não serve. Na verdade, Deus traçou um plano maravilhoso para todos aqueles que servem a Ele. Um plano de salvação eterna. Há um propósito do porquê Deus vai ressuscitar o nosso corpo mortal, assim como o corpo de Cristo foi ressuscitado. Há um propósito, o porquê. Certamente o Senhor na eternidade revelará todas as coisas para mim e para você. O que eu tenho para dizer para você é que vai descer uma cidade, a nova Jerusalém que desce do céu, onde será a morada do povo de Deus com o Senhor Jesus. Lá não haverá mais tristeza, nem sofrimento e nem dor. E preste bem atenção, a palavra de Deus vai dizer, queridos, que todo aquele que nele crê não perece, mas tem a vida eterna. A palavra do Senhor também vai dizer que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém pode ir ao Pai se não for por Ele. Então você não vai encontrar outro meio de salvação, a não ser por meio de Jesus Cristo, o Senhor, aquele que morreu na cruz por minha vida e por sua vida e pela humanidade. Eu espero que você que está ouvindo essa palavra queira participar do que Deus tem revelado, tem preparado para nós. A Bíblia vai dizer que são coisas que os olhos nunca viram, o ouvido nunca ouviu e nunca subiu ao coração do homem. É aquilo que Deus preparou para todos aqueles que amam a Deus. Então que o Senhor te abençoe, te dê uma boa noite, que Deus venha dar uma noite de paz, um sono tranquilo e reparador para você, para a sua família e toda a sua casa. Amém? Deus abençoe, um forte abraço.